essa falta de profissionais que o aluno está colocando aqui, ele disse assim, vale salientar, né? Faz-se mistério ainda salientar a falta de profissionais capacitados e habilitados para prestarem ensino por esses meios à distância, como impulsionador do problema de aprendizagem. Ou seja, aqui o aluno quer dizer que a falta de profissionais capacitados é impulsionador do problema da aprendizagem, ou seja, a falta de profissionais capacitados é um dos motivos, é uma das causas desse problema, tá? É um dos fatores que leva ao problema, tá? Que gera problemas aí na questão da aprendizagem, tá? Então aqui a gente vê um erro de concordância, porque a palavra impulsionador está no masculino, impulsionador, tá? Ele está dizendo que a falta de profissionais capacitados e tal, ele está dizendo aqui que é impulsionador, né? Vale salientar a falta de profissionais como impulsionador do problema, ou seja, no caso ele seria impulsionadora, tá? Quer dizer, impulsiona, que é geradora, né? Que é o motivo do problema, é uma das causas do problema, tá? Então, a questão da concordância seria dessa forma, né? Vale salientar, aliás, faz mistério ainda, salientar a falta de profissionais capacitados, como impulsionadora, aí seria impulsionadora, como impulsionadora do problema de aprendizagem, ou seja, geradora, né? Aquele fator, é a causa, a falta de profissionais capacitados é uma das causas do problema do acesso à educação à distância. Então vamos pensar no seguinte: primeiro problema que o aluno falou aqui na redação é a falta de acesso aos materiais, né? Então, no caso, ele falou a falta de acesso, que nem todos têm acesso a esses meios, no caso, um computador, não tem acesso a celular, a internet e tal. E o outro problema que ele está colocando aqui, ou seja, a outra causa, o outro motivo que gera o problema do acesso à educação à distância, né? A outra causa aqui é a questão da falta de profissionais capacitados, tá? Agora, onde é que vem aqui a incoerência, né? Onde é que vai entrar aqui a incoerência? Ora, se um professor sabe dar aula na sala, né, na modalidade presencial, então esse mesmo professor ele saberia dar aula também na modalidade à distância, tá? Então o que está faltando aqui não é a questão de profissionais capacitados. O que está faltando aqui, na verdade, é a questão dos recursos apropriados para que os profissionais possam ministrar as suas aulas nessa modalidade à distância, tá? Uma pessoa que sabe dar aula presencialmente, ele também saberá dar aula na modalidade à distância. Então aqui é que entra a incoerência, tá? Esse argumento aqui, ele não é coerente. Ele, na verdade, ele é incoerente, tá? Então, repito, o profissional que sabe dar aula presencialmente, ele também saberia ou saberá dar aula na modalidade à distância, né? O profissional que sabe dar aula, capacitado para dar aula
na modalidade presencial, né, presencialmente, ele saberá, será capacitado também, estará capacitado também para dar aula na modalidade à distância. O que falta nesse caso aqui é as ferramentas adequadas, uma sala adequada para você produzir o vídeo, uma equipe. É claro que o professor ele não tem esse conhecimento dessas tecnologias. Então, para você produzir um vídeo de qualidade, você precisa, por exemplo, de um quadro digital, por exemplo, uma ferramenta muito usada, né? uma ferramenta, né? Um recurso utilizado aí pelos cursinhos, né? Pelos cursinhos preparatórios aí, né? Essas equipes aí que trabalham com site de cursinhos preparatórios, tá? Então, precisaria de toda uma equipe de aparelhos, tá? Para você poder produzir uma aula de qualidade, né? Para que tenha um áudio, tá? Para que a aula tenha um áudio de qualidade, para que a aula tenha uma imagem de qualidade, tá ok? Então tem que ter toda uma equipe. Aqui nessa aula que eu estou fazendo aqui para vocês, eu estou usando apenas um simples celular. Eu estou usando aqui um simples celular. O correto seria aparelhos apropriados, câmeras e tal, né? A sala, né, que para fazer a gravação de um vídeo, de uma videoaula, tem que ser uma sala que tem ali um sistema de anti-ruído, tá? Ou seja, uma sala apropriada, né, para que não tenha nenhum ruído, certo? Para que não tenha nenhum barulho, para que nenhum barulho interfira na gravação do vídeo, tá? É uma sala acústica, né? É a sala acústica, né? A questão do isolamento acústico, né? Então você tem que ter todo um aparato, né? Toda essa situação aí para você poder ter aí aulas bem gravadas, né? Isso. Agora essa questão de capacitados, professores capacitados, então como eu já falei, professor que sabe dar aula presencialmente, ele também saberá dar aula na modalidade à distância. Ele só tem que ter uma equipe para poder trabalhar com a questão da, da altura, da voz, tal. Enfim, isso aí é uma questão, é o de menos, né? O importante é explicar o conteúdo, tá? Agora, vale ressaltar o seguinte, que o professor, ou a equipe, né, a escola, sei lá, podem fazer o melhor vídeo, a melhor videoaula, a videoaula com a máxima de qualidade, imagem, som, tudo perfeito, mas isso será inútil se o aluno não tiver acesso a uma boa internet, certo? Tudo isso será inútil se o aluno não tiver acesso a uma boa internet. E não é só uns alunos não, é pelo menos a maioria. Quando eu digo maioria, né, no caso, pelo menos 90%. O ideal é que seja 100% da escola, porque se 10% dos alunos ficarem sem o acesso à internet, isso já será uma injustiça, tá? 90% vai ter acesso aos vídeos, às videoaulas, vai estudar na modalidade à distância, enquanto que outros 10% vão ficar sem esse acesso, esse direito, vão ficar excluídos. Isso é injustiça, tá? O correto é que o ensino à distância chegasse a todos, a 100% dos alunos, tá? Então a questão do problema do acesso à modalidade à distância, o próprio nome já diz, é o acesso
como que o aluno vai ter acesso à modalidade à distância. A tese é bem clara, o aluno colocou isso lá no começo da redação. Então tem que pensar nisso, senão fica tudo incoerente. O foco dessa redação é sobre isso, tá? O problema do acesso à internet. O acesso à educação à distância tem se tornado um problema por conta de uma série de situações. Isso foi dito lá no começo da redação. Então o aluno tem que focar nessa questão aí, porque senão a redação fica incoerente. Tá certo? Então tem que pensar nisso. Outra coisa incoerente aqui dessa redação é quando ele fala que o número de estudantes interessados no sistema EAD vem crescendo. Vem crescendo constantemente. Tal fato pode ser acompanhado, comprovado no site do MEC, no qual afirma que cerca de 1,5 milhões, né, de estudantes brasileiros são dependentes deste meio educacional. Aqui nesse caso, a pessoa tem que ter cuidado com essa questão do ano, né? Sempre que for colocar uma informação que envolve a quantidade, 1,5 milhão, a pessoa tem que ter cuidado aí com a questão do ano. Que ano foi isso? Foi ano 2018, tá? Foi, né, no ano de 2017, 2019, então tem que ter esse cuidado com a questão do ano. Então, para fazer essas colocações aqui, então o ideal seria o seguinte: tal fato, aliás, vem crescendo constantemente, segundo afirma, aqui poderia ter colocado assim, que ele colocou aqui, a pessoa colocou aqui, tal fato pode ser comprovado no site do MEC. Então aqui poderia simplesmente, depois da palavra constantemente, né, o número de interessados no ensino à distância vem crescendo constantemente, aí vírgula. Então, vem crescendo constantemente, vírgula. Aí, segundo o Ministério da Educação, é interessante colocar que aqui ele colocou só MEC. MEC é a sigla, né? Então, o correto seria aí, vírgula, né? Constantemente, vírgula. Aí ele colocaria, ou então colocaria um ponto, né? Então, colocaria um ponto, seria o ideal. Colocaria um ponto, seria melhor. Aí, o número de interessados no sistema é AD e tal, vem crescendo constantemente. Ponto. Aí, na sequência, ele colocaria assim: segundo o Ministério da Educação, aí você colocaria, colocaria a sigla MEC, né? Colocaria entre parênteses, né? Abre parêntese, aí coloca MEC, aí fecha parêntese. Então ficaria assim: depois de constantemente, aí ponto. Aí você ia continuar escrevendo assim: segundo o Ministério da Educação, MEC, cerca de 1,5 milhão, olha aí, viu? Segundo o Ministério da Educação, MEC, cerca, aí vem para cá, pula para cá, né? Então, repetindo, aí constantemente, ponto. Aí, segundo o Ministério da Educação, MEC, cerca de 1,5 milhão de estudantes brasileiros são, combinando com estudantes, são dependentes deste meio educacional. Agora lá vem aquela questão, que é muito bom saber. Essa informação aqui, ela é verídica. Essa informação, ela é verídica, ela é verdadeira. Então, tudo que você for colocar tem que ser verdadeiro. Voltando lá sobre a questão do ano, então, tem que incluir também o ano. Então, ficaria, segundo o Ministério da Educação, MEC, no ano tal,
cerca de 1,5 milhão de estudantes brasileiros, né? Então, a questão do ano, né, como eu falei. Então, segundo o Ministério da Educação, MEC, no ano tal, cerca de 1,5 milhão de estudantes brasileiros eram dependentes deste meio educacional. Isso para um caso dos anos anteriores, né? Por exemplo, ano anterior. Agora, se for o ano atual, você tem que dizer o seguinte: segundo o Ministério da Educação, MEC, atualmente, ou seja, nesse momento, né? Quando diz atualmente, quer dizer nesse ano, tá? É nesse ano. Então, segundo o Ministério da Educação, MEC, aí tem que botar vírgula, né? MEC, aí vírgula, atualmente, vírgula, tá? Segundo o Ministério da Educação, MEC, atualmente, cerca de 1,5 milhão de estudantes são dependentes deste meio educacional. Dessa maneira, é de suma importância que o governo invista na educação. Muito bem. Então, lá nos parágrafos anteriores, nós percebemos que o aluno fez uma boa argumentação quando ele falou que muitos no Brasil não têm acesso a esses meios, né? Ele quis dizer que não tem acesso à internet, computador e tal, só que faltou se aprofundar mais, explicar mais, como eu já disse anteriormente. Depois, o aluno falou sobre a questão dos profissionais qualificados. Aí eu fui explicar aqui a questão da incoerência, né? Expliquei anteriormente que a questão dos profissionais capacitados é um argumento incoerente, tá? Porque quando ele diz lá no começo da redação que o acesso à internet, o acesso ao ensino à distância é um problema, então ele teria que explicar quais são esses problemas, quais são os fatores que levam a esse problema. Tá? O primeiro foi a questão do acesso. A aluna falou que muitos no Brasil não têm acesso a computador, não têm acesso a, né, a celular, a internet, só que ele faltou explicar melhor, faltou se aprofundar. Então, a pessoa aqui, a aluna, ela disse apenas que muitos aqui no Brasil não têm acesso a esses meios. Aí simplesmente parou, tá? Aí depois foi falada a questão dos profissionais qualificados. Como eu já disse anteriormente, se um profissional é qualificado para dar aula presencialmente, ele também é qualificado para dar aula à distância. Agora, essa questão de aula à distância, ela precisa de todo um aparato, precisa de uma equipe para gravar, para editar os vídeos, a questão do quadro digital, enfim, uma série de ferramentas que, por exemplo, muitas empresas aí que oferecem cursinho, né, que fazem aulas, né, que são empresas, são o que a gente chama de cursinhos, né, preparatórios, né, sites de cursinhos preparatórios aí. Então, muitos utilizam essas ferramentas. Então, aí você vai ter vídeo de qualidade, você vai ter vídeos com imagem boa, com né, o som de qualidade. Mas aí, como eu falei, não importa, não interessa. É inútil você fazer um vídeo de qualidade, com boa imagem, com som, se o aluno não tem uma boa internet para ele acessar essas videoaulas, como eu já falei anteriormente. Então, esse argumento aí da qualificação e tal, isso aí é um argumento incoerente aqui. Outro argumento também que eu não vejo coerência nenhuma para essa tese é colocar que o número de interessados pelo ensino à distância vem crescendo, tal, tá? Segundo o MEC, não sei quantos milhões de estudantes, tal, dependem deste meio, tudo. Então quer dizer que existem muitos alunos que utilizam a educação à distância.
Então isso aqui é muito incoerente, porque lá no início da redação, a pessoa que falou, a pessoa escreveu o seguinte, que o ensino à distância é um problema. Ora, se você falou que o acesso ao ensino é um problema, é porque ninguém está conseguindo acessar. É porque está havendo, por exemplo, está havendo exclusão, muitas pessoas não estão tendo acesso ao computador, não estão conseguindo, não tem internet, enfim, é uma série de problemas que faz com que os alunos, que faz com que muitos alunos não consigam acessar a educação à distância. Tá? Então, o problema, o foco dessa redação é esse. É o que você disse lá no começo. Então, você tem que explicar esses problemas. Você falou lá da questão de muitos que aqui no Brasil não têm acesso a computador, não tem acesso à internet. Beleza, tudo bem. Faltou se aprofundar. Esse argumento aqui de que o número de interessados está aumentando, etc e tal, 1 milhão, não sei o que, de estudantes dependem do sistema educacional. Então, isso aqui é incoerente para essa tese, tá? É incoerente para essa tese, tá bom? A tese que você colocou lá no começo da redação, falando que o acesso à internet é um problema social. Então, você tem que explicar por que o acesso é um problema. Tá faltando o quê? Tá faltando computador, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, esse é o foco, tá? Aqui você está colocando que o número de interessados está crescendo, o número de interessados no sistema EAD está crescendo e que 1 milhão de estudantes dependem deste meio de educacional, tá? Então, entenderam? Então é incoerente, porque nós sabemos que nesse período aqui de pandemia, se a gente for falar de alunos que dependem de ensino à distância, não é só 1 milhão, tá? Se fosse para trazer ensino à distância para os alunos que ficaram sem a aula, então são muitos milhões de estudantes. Não é só 1 milhão de estudantes que está sem aula, entendeu? Que 1 milhão que perdeu, né, que está fora da escola, tá ok? Então tem que ficar atento para essa questão aí da incoerência nos argumentos, tá bom? Aqui nessa parte aqui que você traz aqui, aqui a conclusão, né? Fala aqui que é preciso mitigar, né? Suavizar os desafios, tá? Então, aqui tudo bem, aí ficou bom. Aqui você coloca aqui o seguinte, as medidas, né, as ações. Cabe ao governo investir tal, na inclusão digital. Muito bem, ficou legal também, ficou bom. Né? Investir na inclusão digital. Tá? E aí você fala aqui da questão da inclusão digital. Aí fala aqui também de profissionais qualificados. Mais uma vez, essa questão dos profissionais qualificados, eu acho que tem que procurar uma forma de colocar isso aí, tá? Para não ter incoerência, como já falei anteriormente. E sobre aquela questão do MEC, você diz aqui o seguinte, você diz assim, o MEC, né, que o MEC deveria, né, o MEC cabe ao governo, ou seja, e também, e que o MEC, né, ou seja, cabe ao MEC fiscalizar, né, aqui você diz, e que o MEC fiscalize, beleza, e que o MEC, repetindo aqui atrás, voltando, cabe ao governo investir na inclusão digital, tal, com profissionais qualificados e tudo mais, a fim de garantir aulas melhores. E que o MEC fiscalize as redes de internet. Eu acredito que aqui já seria bem melhor colocar o seguinte, né? Colocaria o seguinte, que o MEC, em parceria com as prestadoras com as operadoras de internet, melhorasse as condições, né,
do sinal, né? Ampliasse o sinal, né? Os serviços, de modo que o sinal de internet chegasse a essas áreas, né? Como falou aqui, a área rural, né? As áreas mais afastadas. Então, eu acho que quando você diz aqui que cabe ao MEC fiscalizar, né, e que o MEC fiscalize as redes de internet, eu acho que isso aí não seria uma boa colocação. Então, acho que seria melhor você colocar que o MEC, em parceria com as redes, aliás, que o MEC, em parceria com as operadoras, ampliasse o serviço de oferta da internet, tá? De modo que o sinal chegasse a essas áreas mais afastadas, as áreas rurais, e com isso, aí você colocou aqui fito, né, objetivo, né, com o objetivo de apaziguar, na verdade seria, essa palavra apaziguar não é muito bem colocada aqui não, na verdade seria com o fito, ou seja, com o objetivo de diminuir as injustiças, né, diminuir a exclusão, tá ok? Então aí seria bem melhor, tá bom? Aí aqui quando você coloca aqui no final da sua redação, você pega, a pessoa que pega e joga uma citação, entendeu? Citação, ela não pode ser colocada de qualquer forma, tá? A citação, ela tem que ser coerente com aquilo que está sendo dito. Aí aqui você diz assim, como dizia o filósofo, você escreveu tudo aqui, como dizia o filósofo Bauman, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Quer dizer, terminei a minha redação com belas palavras. Só que a coisa não é bem assim, tá? Você tem que colocar uma citação, mas uma citação de acordo com aquilo que você já disse, com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você está escrevendo. A citação, ela tem que estar de acordo, ela tem que ter coerência com aquilo que você escreve, com aquilo que você diz, com as suas ideias. Então você diz aqui, o MEC fiscalize e que o MEC fiscalize as redes de internet nas áreas rurais e pontos mais afastados, com o fito de apaziguar essa injustiça e juntos tornar uma sociedade igualitária e solidária na prática. Ponto. Como dizia o filósofo Bauman, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa relação a elas, nossa reação a elas. Tá? Então, eu acho que essa citação aqui, ela não foi colocada no momento certo, ela poderia ter sido colocada lá pelo, por exemplo, segundo parágrafo, terceiro, e toda vez que você for colocar, toda vez que o aluno for colocar uma citação, ele tem que associar com o que está sendo dito, com o que está sendo, com as ideias do aluno, né? Então o aluno ele tem que associar, o aluno tem que associar a citação, vou fazer aqui a citação do filósofo Bauman. Então você tem que associar essa citação às suas ideias, tá? As ideias do estudante têm que estar de acordo com as ideias da citação, com as ideias do filósofo. Não é simplesmente jogar a citação para poder então dizer assim, minha palavra, minha redação tá boa, tá bonita, tem citação, tem tudo. Então tem que ter esse cuidado aí, tá? Então a questão não é escrever uma redação bonita. A questão é escrever a redação da forma correta, com coerência e chegar ao seu objetivo principal, que é a defesa da tese, tá ok? A defesa da tese, ou seja, convencer os leitores de que você está certo, de que a sua tese tem sentido, tá bom? Então, próxima aula a gente continua aí estudando as nossas aí as questões aí das redações, certinho? Valeu, um abraço.